Você está prestes a conhecer a história emocionante de uma mãe que enfrentou segredos, traições e perigos nas ruas de Istambul. Prepare-se para sentir cada emoção de o grito silencioso de uma mãe. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma parte dessa história que vai tocar sua alma. Nunca imaginei que o som do Ezan, o chamado para a oração que ecoava todas as tardes sobre os minaretes de Istambul, pudesse um dia se misturar ao som mais doloroso que uma mãe pode ouvir, o de um filho perdido chorando, não de dor física, mas de fome e de desamparo. Meu nome é Zeynep Karaca, e há 3 anos eu acreditava que meu filho Memen estava morando na Europa com a esposa e o pequeno Yusuf, meu neto. Eles partiram depois de uma discussão amarga, uma daquelas que nenhuma mãe deveria ter com o próprio filho. Ele me disse palavras que queimaram minha alma, e eu, orgulhosa, deixei-o ir sem lutar. Vá, se é isso que deseja. O mundo lá fora te espera, disse. E o mundo o esperou, sim, mas não da forma que eu imaginei. Aquela tarde em Uskudar começou como qualquer outra. O ar frio do outono trazia o cheiro do mar misturado ao de pão recém-saído do forno. Eu havia ido ao mercado comprar frutas e um pouco de chá, e como fazia todas as quintas, parei para caminhar até a praça diante da mesquita Mihima Sultan. Era ali que eu sentia que a solidão pesava menos. Desde que Memen se fora, minhas tardes eram silenciosas demais. O som das panelas no fogão e o tic-tac do relógio eram minha única companhia. Enquanto caminhava, ouvi o som de um saz, um alaúde turco, tocado por um homem de barba grisalha. Ao redor dele, um pequeno grupo de pessoas batia palmas, cantando uma canção antiga sobre perda e esperança. Aquela melodia tinha algo de familiar, como se viesse de outro tempo. Foi então que o vi. Um menino pequeno, sentado ao pé de uma das colunas de pedra, observava os músicos com olhos grandes e cansados. Seus cabelos estavam sujos, a roupa rasgada, e ele segurava um carrinho de brinquedo quebrado, faltando 2 rodas, mas tratado com um carinho que partia o coração. Por um instante, pensei em seguir meu caminho, mas algo dentro de mim, uma força antiga, talvez divina, me impediu. O menino parecia faminto. Uma mulher deixou cair um pacote de biscoitos. Ele olhou para os lados, esperou que ninguém o visse. Rápido como o vento, o guardou debaixo da camisa. Foi nesse momento que o vi de perto. E senti o mundo parar. Os olhos daquele menino eram os mesmos de Memen quando criança. O mesmo olhar doce e orgulhoso. Meu coração começou a bater com força, e minhas mãos tremeram. Aproximei-me devagar, com medo de assustá-lo. Pequeno, murmurei. Está sozinho aqui. Ele não respondeu. Apenas apertou o carrinho contra o peito. Um homem, deitado sob a sombra da ponte, se mexeu e tossiu. Foi quando percebi, aquele homem era Memen. Sujo, magro, irreconhecível. O rosto coberto por uma barba desgrenhada, o olhar perdido, o corpo coberto por um cobertor velho. Por um momento, achei que meus olhos me enganavam. Mas quando o vento afastou um pouco o tecido e vi a cicatriz na sobrancelha, a mesma que ele ganhou quando caiu da bicicleta aos 10 anos, eu soube. Soube que o destino me havia arrastado até ali para que eu o encontrasse. Senti as pernas falharem. Meu corpo inteiro tremia. Memen, sussurrei, ajoelhando-me ao lado dele. Meu filho, meu filho. Ele abriu os olhos lentamente. Demorou a me reconhecer, talvez achando que era um sonho. Uai! A palavra saiu rouca, quebrada, quase um gemido. Eu chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que ele partiu. Abracei-o, mesmo sujo, mesmo fraco, mesmo irreconhecível. Não importava nada, ele era meu filho. O pequeno Yusuf, assustado, se aproximou e segurou meu braço. Vovó? Perguntou baixinho, com uma voz tão pura que rasgou meu coração.
Abracei os dois. Ali, sob aquela ponte fria, com o som distante do Bósforo e o chamado da oração ecoando pelos minaretes, eu prometia a mim mesma que nada, absolutamente nada, separaria minha família outra vez. Mais tarde, descobri a verdade. Camila, a esposa de Memem, não apenas o deixará, ela o havia enganado. Levou todas as economias da família e o abandonou na Europa, com uma criança pequena e sem documentos. Eles vagaram por meses, até que Memem conseguiu retornar clandestinamente à Turquia. Desde então, viviam nas ruas de Istambul. Enquanto ele dormia, exausto, sentei ao lado dele e fiquei olhando o rio de luzes refletindo nas águas do Bósforo. Ali, lembrei de uma tradição antiga que minha mãe sempre contava. Quando um filho perde o caminho, a mãe deve acender uma lamparina e colocá-la à janela, até que o destino o traga de volta. 3 anos. 3 invernos sem lamparina, sem perdão, sem paz. E mesmo assim, o destino o trouxe de volta. Levei-os para casa. Foi uma longa caminhada até meu pequeno apartamento em Balat, o bairro antigo onde cada rua tem histórias e cada vizinha carrega uma alma generosa. Quando cheguei com eles, as mulheres da vizinhança ficaram em silêncio. A senhora Atice, minha vizinha mais velha, murmurou: "O destino não falha, Zeynep. Allah te devolveu o que era teu." Preparei um banho quente para Yusuf. O menino tremia, mas logo que sentiu a água morna, sorriu pela primeira vez. Enquanto ele dormia no sofá, sentei com Memem à mesa. O vapor do chá subia lentamente, e o relógio da parede marcava meia-noite. Nenhum de nós sabia por onde começar, até que ele, com os olhos marejados, disse: "Mãe, eu destruí tudo o que o Senhor Alil me ensinou. Meu pai." A lembrança dele ainda me feriu. Alil havia morrido o ano antes de Memem partir. A dor da perda nos afastou ainda mais. "Você não destruiu, meu filho," respondi. "Só se perdeu. E quem se perde pode se reencontrar." Ele abaixou a cabeça. "Camila levou tudo. Até os documentos. Fiquei preso, sem poder trabalhar. Pedi ajuda, ninguém me ouviu. E quando consegui voltar, já não tinha mais coragem de te procurar. Eu me senti um fracasso." Coloquei minha mão sobre a dele. "O fracasso é desistir, Memem. E você não desistiu. Você voltou. Isso é o que importa." Naquela noite, enquanto ele dormia no antigo quarto de infância, sentei à janela e observei o brilho da cidade. O êxan da madrugada ecoou, e eu fiz uma oração. Pedi a Allah que me desse forças para curar meu filho e proteger aquele menino que dormia como um anjo em meu sofá. Mas, no fundo, eu sabia que o reencontro era apenas o começo. Em Istambul, nada volta a ser como antes. Os vizinhos falam, as feridas antigas voltam à tona. E o passado, o passado, tem o hábito cruel de reaparecer quando menos esperamos. Na manhã seguinte, o som das gaivotas misturava-se ao chamado dos vendedores nas ruas estreitas de Balat. O cheiro de pão e café enchia o ar. Yusuf correu até mim, sorrindo, e perguntou se podia ajudar a amassar o pão. Enquanto o via brincar, algo dentro de mim se acendeu. Talvez aquele menino fosse a chance de redenção que nossa família precisava. Mas quando abri a porta, encontrei um envelope deixado por alguém. Sem remetente. Dentro, uma única folha dobrada com uma frase escrita em turco. "Vê." Dentro, uma única folha dobrada com uma frase escrita em turco. "O passado nunca dorme, Zeynep. Ele apenas espera o momento certo para acordar." Meu coração gelou. Olhei pela janela, tentando ver quem havia deixado aquilo. Ninguém. A rua estava vazia. Mas senti, como uma sombra, que o destino ainda não havia terminado seu trabalho conosco. Naquela manhã fria de sábado, o som do êxan ecoou pelas colinas de Balat,
misturando-se ao canto distante das gaivotas e ao barulho das portas de ferro sendo abertas nas pequenas mercearias da vizinhança. Enquanto o chá fervia no fogão, eu não tirava os olhos do envelope sobre a mesa. A frase escrita à mão: "O passado nunca dorme, Zeynep. Ele apenas espera o momento certo para acordar", parecia me encarar como um presságio. Por um instante, desejei acreditar que fosse apenas algum mal-entendido, uma brincadeira sem importância. Mas em Istambul, nada é por acaso. As palavras têm peso, e os segredos, os segredos, costumam se esconder onde menos esperamos. Meme acordou mais tarde, ainda abatido. Tinha os olhos fundos e a voz rouca. "Dormiu bem, Olum?" perguntei, servindo o chá. Ele assentiu, mas percebi que algo o inquietava. "Mãe", começou, hesitante. "Ontem à noite, quando fechei os olhos, jurei que tudo aquilo era um sonho. Que o frio, a fome, as ruas, que nada disso era real. Mas quando acordei e senti o cheiro do teu pão", sua voz falhou. Eu percebi que estava mesmo em casa. Sentei ao seu lado e segurei sua mão. "Estar em casa é só o começo, Meme. O mais difícil agora é reencontrar a si mesmo." Enquanto conversávamos, Yusuf apareceu correndo, com um lençol enrolado nos ombros. "Babam, vovó, olhem, sou um herói", gritou, fazendo uma careta. Rimos, e por um instante, a dor pareceu se dissolver no ar. Mas o riso durou pouco. Quando fui dobrar o cobertor que Yusuf usava, percebi um papel amassado caindo do bolso da calça de Meme. Peguei-o, curiosa. Era um recibo, de um hospital em Katk, datado de 2 meses atrás. No canto, o nome de uma médica, doutora Eylul Demir. Meu coração apertou. "Meme, você estava doente?" Ele empalideceu. "Não, mãe. Quer dizer, não era nada. Eu só." Sua voz sumiu. Ele desviou o olhar. "Foi por causa de Yusuf?" Insisti. Ele hesitou por alguns segundos, depois balançou a cabeça. "Não, foi por mim." Senti o mundo girar. Aquele silêncio, aquele olhar, havia algo que ele não queria me contar. Mas aprendi que certas verdades precisam vir na hora certa. E o destino, paciente como um velho sábio, saberia o momento de revelá-las. À tarde, fui à mesquita de Mehima Sultan, levando o bilhete misterioso no bolso do casaco. Sentei no pátio interno, onde as mulheres costumavam conversar após a oração. Ali estava a Tissi Teise, minha vizinha, enrolada em seu lenço colorido, os olhos atentos como sempre. "Zeynep, casei-me. Você parece aflita", disse ela. Mostrei o bilhete. Ela leu em silêncio, depois me olhou com gravidade. "Isso não é coisa de vizinho curioso, minha filha. Essas palavras carregam sombra." "Sombra?" "Sim. Alguém quer te lembrar de algo. Alguém que não esqueceu o passado." As palavras dela ficaram ecoando dentro de mim o resto do dia. Naquela noite, depois que Yusuf dormiu, sentei-me à janela. A cidade parecia diferente, envolta em uma névoa azulada. As luzes dos barcos atravessando o Bósforo piscavam como estrelas cansadas. Foi então que o telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi, com o coração apertado. "Alô?" Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz feminina, fria, distante, quase sussurrada. "Você achou que tudo tinha acabado, não é, Zeynep? Quem está falando?" "Alguém que viu seu filho cair. E agora vai ver até onde você é capaz de protegê-lo." A ligação caiu. Fiquei parada, o aparelho ainda nas mãos. Era ela. Tinha que ser Camila. Passei a noite em claro. Lembrei-me do dia em que ela entrou em nossa vida. Camila era linda, inteligente, com o olhar de quem sabia o que queria. Meme a conheceu na faculdade. Em poucos meses, estavam casados. Eu nunca a aceitei de verdade.
Não porque fosse estrangeira, não, não era isso. Mas porque havia algo nela, algo que não se encaixava. Um sorriso fácil demais, uma calma que escondia tempestade. Quando nasceram Yusuf, as coisas pioraram. Camila queria luxo, viagens, a vida que via nas novelas. Memen trabalhava demais para sustentar tudo, e eu via o peso se acumulando em seus ombros. Até que, um dia, ela me enfrentou. A senhora vive presa às tradições, Zeynep. Seu filho é um homem moderno. Precisa viver, não sobreviver. E eu, tola e orgulhosa, respondi. A tradição é o que mantém uma família de pé, menina. Sem ela, tudo desmorona. 2 semanas depois, eles se mudaram para a Europa. E eu nunca mais ouvi a voz dela, até agora. No domingo, fomos à feira de Karaköy. Yusuf queria ver os peixes vivos nos tanques, e Memen insistiu em acompanhá-lo. Enquanto eles caminhavam à frente, senti alguém me observando. Entre as barracas, uma mulher vestida de preto, com óculos escuros, parou por um segundo. Senti o coração gelar. Quando olhei de novo, ela havia sumido. Voltei para casa perturbada. No portão, encontrei uma flor vermelha presa ao trinco. Uma tulipa, símbolo de amor e dor na cultura turca. Na pétala, uma mancha escura. Era sangue seco. À noite, decidi encarar Memen. Filho, não dá mais para fingir. Quem te mandou aquele bilhete? Ele suspirou, derrotado. Eu não sei, mãe. Mas, tem algo que eu nunca te contei. A confissão veio como um trovão. Camila não apenas o abandonou. Antes de fugir, ela o denunciou à polícia europeia por um crime que ele não cometeu. Disse que ele havia roubado dinheiro de uma empresa onde ela mesma trabalhava. Eles levaram tudo, mãe. Até o passaporte. Eu fiquei preso por semanas. E ela desapareceu. Mas alguém começou a me seguir depois disso. Um homem turco. Disse que Camila estava envolvida com gente perigosa, que havia feito dívidas. Dívidas. Com pessoas que não perdoam. Meu coração parou. Memen, essas pessoas sabem que você voltou? Ele me olhou, em silêncio. E nesse olhar, encontrei minha resposta. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenos sinais. Passos no corredor à noite, uma sombra junto à janela, o barulho de um carro parando e partindo sempre no mesmo horário. As mulheres do bairro começaram a cochichar. Dizem que a viúva Caraca trouxe o filho de volta, mas junto veio a desgraça. Ouvi uma dizer. As palavras me feriram, mas eu não podia recuar. Uma mãe turca não foge da luta. Ela enfrenta o destino, mesmo que ele venha vestido de tempestade. Certa noite, decidi procurar a doutora. Eylul Demir, o nome do recibo que achei. Fui até o hospital em Kark, um lugar frio e silencioso. A doutora me recebeu com gentileza, mas seus olhos denunciaram surpresa quando ouviu o nome de Memen. Ele é seu filho? Assenti. Ela respirou fundo. Zeynepão, seu filho me procurou há 2 meses. Estava muito mal, com sinais de exaustão e medo. Medo de quê? Ela hesitou. De ser encontrado. Disse que havia gente atrás dele. E ele contou o motivo. Não. Mas antes de ir embora, me pediu para entregar isto, caso algo acontecesse com ele. Ela abriu a gaveta e tirou um pequeno envelope. Meu coração acelerou. Dentro, uma carta escrita por Memen. Mãe, se um dia você ler isso, é porque o passado finalmente me alcançou. Eu tentei proteger Yusuf, tentei esconder tudo de você. Mas há coisas que nem o amor de uma mãe pode apagar. Se algo me acontecer, procure um homem chamado Selenkaya. Ele sabe a verdade sobre Camila e sobre mim. Senti as pernas fraquejarem. A médica me segurou, preocupada. Mas eu não chorei. Porque dentro de mim, algo mais forte que o medo havia despertado. O instinto que só uma mãe conhece.
o de lutar até o fim. Voltei para casa em silêncio. A cidade dormia, mas dentro de mim, o coração era pura tempestade. Encontrei Memen sentado na varanda, olhando o mar. Sentei ao lado dele e entreguei a carta. Ele leu, pálido. Você foi até ela. Fui. E agora quero saber quem é Selinkaya. Ele fechou os olhos. Alguém que eu devia ter deixado no passado. O passado já está aqui, Memen. E desta vez, não vamos fugir. O vento do Bósforo soprou forte, levantando o lenço da minha cabeça. As luzes dos barcos dançavam sobre a água como se o destino nos observasse em silêncio. Enquanto a cidade dormia, eu sabia que uma nova batalha estava prestes a começar. Porque em Istambul, o passado nunca morre, ele apenas muda de forma e espera o amanhecer. O vento frio do Bósforo soprava pelas ruas estreitas de Balat, e o som das orações noturnas ecoava distante, atravessando as colinas como um lamento antigo. Naquela noite, o destino me chamava de novo, e eu sabia que não poderia mais ignorar sua voz. A carta de Memen, com o nome Selinkaya, ardia em minhas mãos como fogo. Quem era aquele homem? E o que ele sabia sobre meu filho? E sobre Camila? Memen, sentado à mesa, parecia cansado. O rosto magro, os olhos fundos e a alma pesada demais para alguém tão jovem. Mãe, eu imploro, esqueça esse nome. Ele não é alguém que você deva procurar. Eu já esperei demais, Olum. Falei com firmeza. Se há alguém que sabe a verdade, eu preciso ouvi-la. Ele se levantou, nervoso. Selim não é um homem comum. Ele era o chefe de uma empresa de importação em Gálata. Camila trabalhava para ele. E o que aconteceu? Memen desviou o olhar, como se estivesse diante de um abismo. Eles estavam envolvidos com negócios que pareciam limpos, até não serem mais. Fiquei em silêncio. Os olhos dele tremiam, e eu percebi o peso da vergonha. Aquele menino que um dia correu pelo pátio da nossa casa agora era um homem esmagado por culpas que eu ainda não compreendia. Mãe, se eu te contar tudo, você vai me odiar. Eu sou sua mãe, Memen. Mesmo que o mundo inteiro te vire as costas, eu ficarei. Ele respirou fundo. Eu aceitei trabalhar para Selim. Achava que era só um emprego comum. Camila me convenceu. Disse que era uma oportunidade, que mudaríamos de vida. Mas quando descobri que o dinheiro vinha de tráfico de relíquias antigas, já era tarde. Eu quis sair, mas Camila... Camila o quê? Ela não quis. Disse que Selim a ameaçou. Depois, desapareceu com o dinheiro. E todos pensaram que eu tinha fugido com ela. A confissão caiu sobre mim como uma tempestade. Por um momento, fiquei muda. O filho que eu criei com fé, que aprendeu a rezar ao nascer do sol, agora me contava que havia se envolvido com criminosos, mesmo sem querer. Mas o desespero de mãe é mais forte que o julgamento. E o amor, nascido nas tradições turcas, é feito para resistir à vergonha. Então é ele, murmurei. Selinkaya, o homem que destruiu a vida do meu filho. Memen abaixou a cabeça. Mãe, não vá atrás dele. Por favor. Se eu não for, ele virá até nós. Falei. E eu não deixarei que toque em você ou em Yusuf. Na manhã seguinte, vesti meu lenço mais escuro e saí de casa. O céu estava pesado, o ar úmido, e Istambul parecia observar-me em silêncio, como se cada minarete e cada pedra soubesse do que estava prestes a acontecer. Peguei o bonde até Karaköy, onde ficava o endereço que descobri depois de muita insistência com um antigo amigo de Alil. A empresa de Selim era discreta, um prédio de vidro e mármore, com guardas na porta e o nome Kaya Global Trade gravado em letras prateadas. Respirei fundo e entrei. Na recepção, uma mulher elegante me perguntou, sem sorrir: a senhora tem horário marcado? Diga a Selinkaya que Zeynep Karaka quer falar com ele. É sobre Camila e Memen.
O nome de meu filho pareceu causar um impacto imediato. Ela piscou, nervosa, e saiu. Minutos depois, um homem alto, de terno escuro e olhar cortante, surgiu à porta do escritório. Os cabelos grisalhos, a barba bem feita e o jeito calmo demais. O tipo de calma que esconde perigo. Então, a famosa Zeynep, disse ele, com um sorriso frio. Achei que jamais teria coragem de aparecer. Senti o corpo estremecer, mas mantive a voz firme. Quero a verdade. O que você fez com meu filho? Selim se aproximou devagar. Fiz. Eu apenas lhe dei uma chance. Foi ele quem escolheu desperdiçá-la. Ele não roubou nada. Foi Camila quem levou o dinheiro. Selim riu, mas os olhos não acompanhavam o riso. Camila. Ah, Camila. Bela e perigosa como uma noite de tempestade. Ele se virou para a janela, observando o movimento lá fora. Você acha mesmo que ela fugiu sozinha, Zeynep? Meu coração disparou. O que quer dizer com isso? Que seu filho talvez saiba mais do que diz. Antes que eu pudesse responder, ele estendeu um envelope sobre a mesa. Pegue isto, disse. É a última vez que falo com você. Peguei o envelope e saí, com o coração na garganta. Na rua, abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma fotografia, Camila, em uma cafeteria de Istambul, tirada há poucos dias. E um bilhete. Ela está viva, mas nem tudo que vive merece ser encontrado. Voltei para casa com a alma em pedaços. Camila viva. Em Istambul. Nada fazia sentido. Quando contei a Memen, ele ficou pálido como um lençol. Isso é impossível. Eu vi quando ela partiu. Selim me mostrou a foto. Repliquei. E ele não tem motivo para mentir. Ele sempre tem motivo, mãe. Sempre. Nessa noite, o medo voltou a nos rondar. Um carro preto passou 2 vezes diante da nossa casa. Yusuf teve pesadelos, chamando por Camila no sono. E eu, ajoelhada diante da janela, pedi a Allah que me mostrasse a verdade, qualquer que fosse o preço. 2 dias depois, decidi procurar Eilu, a médica novamente. Precisava entender por que Memen a havia procurado com tanto desespero. Ela me recebeu com um olhar preocupado. Zeynepão, eu soube que você foi atrás de Selim. Isso é perigoso. Eu preciso saber o que aconteceu com Camila. Ela hesitou, depois me entregou uma pasta. Seu filho pediu que eu guardasse isso também. Dentro, havia cópias de documentos, contratos, fotos e uma certidão de nascimento. Mas o que me fez gelar foi o nome no papel. Pai, Memen Caraca. Mãe, Camila de Souza. Filho, Yusuf Caia. Caia. Murmurei. O sobrenome de Selim. Minha cabeça girou. Eilu me olhou com piedade. Zeynepão. Camila registrou Yusuf com o sobrenome de Selim. Está dizendo que ele pode ser. Eu não sei o que é verdade. Só sei que seu filho acreditava que Yusuf era dele, e continuou amando aquele menino mesmo assim. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. A fé, a honra, tudo o que eu acreditava parecia desmoronar. Mas uma coisa era certa. Eu jamais deixaria que Yusuf pagasse por pecados que não eram dele. Naquela noite, esperei Memen dormir. Peguei a foto de Camila e saí. Fui até Beyoğlu, onde a imagem parecia ter sido tirada. As ruas estavam cheias de vida, turistas, luzes, música, cheiros de café e tabaco. Perguntei em cada esquina, mostrei a foto a garçons e vendedores. Até que um rapaz de barba rala me disse: sim, eu a vi. Trabalha em um café perto da Torre de Gálata. Chega toda noite, sozinha, e sempre olha para o mar. Meu coração acelerou. Segui as instruções e encontrei o lugar. Um pequeno café chamado Denise em SRR. O segredo do mar. Quando entrei, o aroma de café e cardamomo me envolveu. E lá estava ela, Camila, sentada à janela, com o mesmo cabelo escuro,
os mesmos olhos frios, mas agora marcada pelo tempo e pela culpa. Ela me viu e congelou. Por um instante, o mundo pareceu parar. Zeynep, sussurrou. Você não devia estar aqui. Também pensei que você não estivesse viva. Ela abaixou a cabeça. Eu não queria que ele te encontrasse. Por quê? Porque a verdade vai destruir vocês dois. Sentei diante dela. Então me destrua. Mas diga tudo. Ela respirou fundo, as mãos tremendo sobre a xícara. Selim nunca me deixou. Eu tentei fugir, Zeynep. Mas ele me obrigou a mentir. Disse que, se eu não o denunciasse, ele mataria Memen. E Yusuf é de Memen. Sempre foi. Mas Selim, ela chorou. Selim queria o menino. Disse que ele era a única forma de me manter sob controle. Senti a alma se partir. Todo o ódio, a dor, a vergonha se misturaram em mim como uma tempestade. Então por que voltou para Istambul? Perguntei. Porque ele me achou. Ela respondeu, com voz trêmula. E agora vai atrás de vocês. De repente, o som seco de uma porta batendo nos fez virar. Na entrada, um homem observava em silêncio. Alto, de terno escuro. Selim Kaya. O café se encheu de tensão. Camila ficou pálida. Selim se aproximou com passos calmos. Eu disse que era a última vez. Zeynep, murmurou, encarando-me. Mas você não entende quando o destino te dá uma chance de parar. O destino não me assusta. Respondi. Só Deus decide o fim. Então aceite o dele. Disse, olhando para Camila. E para o seu filho. Antes que eu pudesse reagir, ele tirou algo do bolso, um envelope. Colocou-o sobre a mesa e se virou. A próxima vez que nos virmos, não será com palavras. Saiu sem olhar para trás. O envelope ficou ali, pulsando como um presságio. Dentro, havia apenas uma foto. Memen e Yusuf, tirada na frente da nossa casa, naquele mesmo dia. Voltei correndo, com o coração aos gritos. Mas quando cheguei em Balat, a porta estava aberta. A casa, vazia. Sobre a mesa, um bilhete escrito às pressas. Mãe, eles vieram antes de você. Estou indo atrás deles. Não procure por mim. As palavras se embaralharam diante dos meus olhos. Memen tinha desaparecido. Outra vez. Caí de joelhos. O vento entrou pela janela, apagando a lamparina que eu havia acendido na noite anterior. O som do exam ecoou pela cidade, profundo, triste, como o choro de uma mãe que reza sozinha. E eu soube, naquele instante, que o pior ainda estava por vir. Porque em Istambul, o destino nunca termina, ele apenas muda de rosto. A noite havia caído sobre Istambul com um silêncio estranho, como se até o vento tivesse medo de atravessar as ruas estreitas de Balat. Da minha janela, ouvia o reflexo trêmulo das luzes do Bósforo dançando sobre a água, e sabia, com o coração pesado, que aquele brilho sereno escondia um mar de sombras. Desde o dia em que recebi a carta com o nome de Selim, nada mais foi o mesmo. Memen evitava falar sobre o passado, mas eu percebia que algo consumia por dentro. O medo, a culpa, ou talvez a lembrança de algo que ele jamais quis que eu soubesse. Essa cidade tem uma forma cruel de esconder segredos, entre as pedras antigas das mesquitas, nas vielas úmidas onde o tempo parece não passar. E naquela semana, os rumores começaram a chegar até mim como sussurros. Alguns diziam que Selim Demir, o ex-sócio do meu falecido marido, havia retornado da Alemanha. Outros, que ele procurava por Memen. O coração de uma mãe pressente antes de entender. Naquela tarde, quando saí para comprar pão, senti dois homens me observando na esquina. Não disseram nada, apenas me seguiram com o olhar. Quando voltei, encontrei Yusuf brincando com o carrinho quebrado que um dia segurou nas ruas, agora colado com fita adesiva, mas ainda faltando uma roda.
O brinquedo estava inteiro o bastante para fazê-lo sorrir, e isso bastava. Sentei ao lado dele e acariciei seus cabelos. Vovó, o papai vai ficar bem? Perguntou com voz miúda. Senti-o subir a garganta. Vai, meu amor. Ala está olhando por nós. Mas eu sabia que a fé, sozinha, talvez não bastasse desta vez. À noite, enquanto Memen dormia, ouvi um barulho no portão. Abri a cortina devagar. Uma sombra. Um homem parado sob o poste. O mesmo olhar frio que vi uma vez, há muitos anos, quando Aliu ainda estava vivo. Selim. Abri a porta antes que ele pudesse bater. O tempo o envelheceu, mas não suavizou o olhar. Boa noite, Zeynep. Sua voz era baixa, carregada de ironia. Vejo que o destino resolveu brincar conosco mais uma vez. O que quer, Selim? Perguntei firme. Apenas justiça. Ou vingança? Às vezes, é difícil saber a diferença. A cada palavra, meu corpo tremia. Ele entrou sem ser convidado. O perfume amargo de cigarro e chuva o acompanhava. Seu filho me deve algo, disse. Algo que custou mais que dinheiro. Olhei para ele, tentando decifrar o que havia por trás daquela raiva. Ele era apenas um garoto quando tudo aconteceu. Aliu confiava em você como um irmão. Selim sorriu de canto. E ele traiu essa confiança. Mentira. Minha voz ecoou mais alta do que eu pretendia. Foi você quem enganou Aliu, quem o levou à falência, quem destruiu nossa família. Por um instante, o silêncio pesou entre nós. Selim me olhou com uma calma assustadora. A verdade, Zeynep, é como o mar. Você pode tentar cobri-la com as ondas, mas ela sempre volta à superfície. Pergunte ao seu filho. Pergunte o que aconteceu na noite em que Aliu morreu. Antes que eu pudesse responder, ele deixou um envelope sobre a mesa e saiu. O som da porta batendo ecoou dentro de mim como um trovão. Esperei até o amanhecer para abrir o envelope. Dentro, havia uma única fotografia. Meu marido, Aliu, ao lado de Selim. Memen. Eles estavam em um galpão. Atrás deles, caixas com o selo de uma empresa que eu não reconhecia. Na parte de trás da foto, uma data. O mesmo dia em que Aliu sofreu o acidente que tirou sua vida. Meu mundo desabou. Memen nunca me contou que esteve com o pai naquela noite. Sempre disse que estava em outra cidade, resolvendo negócios. E agora, tudo parecia diferente. Quando ele acordou, segurei a foto com as mãos trêmulas. Por que você mentiu para mim? Ele empalideceu ao vê-la. Mãe, eu posso explicar. Então explique, Memen. Por que Selim esteve aqui? E ele me disse que o sangue do seu pai está em suas mãos. As lágrimas começaram a rolar antes que eu pudesse contê-las. Memen se ajoelhou diante de mim. Eu nunca quis isso, mãe. Naquela noite, meu pai descobriu que Selim desviava dinheiro da empresa. Eu fui confrontá-lo, mas Selim nos seguiu. Eles discutiram, e ele empurrou meu pai. Eu tentei socorrê-lo, mas já era tarde. Por que não contou a verdade? Porque Selim me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, ele mataria você e Yusuf. Meu corpo gelou. Por anos, vivi acreditando que o destino havia sido cruel. Nunca imaginei que a crueldade tinha nome. No dia seguinte, uma carta chegou, sem assinatura, mas com o mesmo papel usado no envelope anterior. Você não devia ter reaberto o passado, Zeynep. Há segredos que Istambul prefere esquecer. Mostrei a carta a Tisse, minha vizinha. Ela suspirou fundo. Selim tem olhos em todos os lugares. Mas o mal não vence. Filha. Ala dá tempo, não impunidade. Naquela noite, fui até a mesquita. O vento soprava frio, e as lamparinas tremulavam diante da porta. Ajoelhei-me no tapete. Enquanto o imã recitava o Ayah al-Kari, senti as lágrimas caírem. Pedi a Deus não por mim, mas por Memen,
para que o peso que ele carregava fosse enfim aliviado. Mas o destino não é generoso com mães que desafiam o silêncio. 3 dias depois, quando voltávamos do mercado, notei um carro preto parado do outro lado da rua. Um homem desceu e entregou algo ao pequeno Yusuf. Corri até ele. Era um brinquedo, um carrinho novo, igual ao velho, mas com as 4 rodas. Dentro do carrinho, um bilhete. Toda dívida tem seu preço. O medo me tomou por inteiro. Peguei Yusuf no colo e corri para dentro. Memen ficou em silêncio por longos minutos, o rosto pálido. Ele vai atrás de nós, murmurou. Eu preciso acabar com isso, mãe. Não. Segurei seu braço com força. Se sair, ele te destrói. Ele já está fazendo isso. Olhei para o neto dormindo, alheio à tempestade que nos cercava. Então, se vai enfrentá-lo, não vá sozinho, disse. Por que nenhuma mãe abandona o filho na escuridão? Naquela madrugada, caminhamos juntos até o antigo armazém às margens do Corno de Ouro, o mesmo da fotografia. A lua refletia nas águas, e o ar cheirava a ferrugem e sal. O portão estava entreaberto. Lá dentro, Selim nos esperava, cercado por 2 homens. Eu sabia que o sangue caraca não resistiria, disse, com um sorriso cruel. Aliu era teimoso. Você herdou isso dele, Memen. Você matou o meu pai, respondeu meu filho, a voz firme, mas trêmula. Não, Selim disse friamente. Eu apenas empurrei um homem que já estava caindo. Avancei, incapaz de conter a raiva. Que Allah te perdoe, Selim, porque eu nunca conseguirei. Ele riu. As mães, sempre acreditando no perdão. Mas o perdão não apaga a verdade. O som de uma sirene distante cortou o ar. Selim se virou, surpreso. Eu havia ligado para a polícia antes de sair de casa. Em segundos, o galpão se encheu de luzes e vozes. Selim tentou fugir, mas Memen o segurou. Acabou, Selim, gritou. Pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho. O homem lutou, mas foi contido. Quando os policiais o levaram, ele se virou e disse, olhando fixamente para mim. O preço da verdade é mais alto do que imaginas, Zeynep. Mais tarde, sentamos na beira do cais. O sol nascia sobre o Bósforo, tingindo a cidade de dourado. Memen respirava fundo, como quem aprende a viver de novo. Mãe, agora acabou. Acariciei seu rosto. Não, meu filho. Agora é que começa. O perdão não é esquecer. É continuar mesmo com o coração ferido. Ele sorriu, e pela primeira vez em anos, eu vi paz em seus olhos. Mas enquanto o barco da polícia cruzava o rio, levei a mão ao bolso e senti algo. Um pequeno envelope, que Selim havia deixado cair antes de ser preso. Abri devagar. Dentro, uma única fotografia. Uma mulher, de cabelos escuros, sorrindo. Camila. E atrás da foto, uma frase. Ela ainda está viva. O frio atravessou minha pele. Meu olhar se perdeu nas águas do Bósforo. O destino, pensei, ainda não havia terminado conosco. O amanhecer sobre Istambul parecia mais calmo naquele dia, mas o silêncio carregava algo estranho, como o respiro contido antes de uma tempestade. O chamado do ezan ecoava suave pelos minaretes, e as gaivotas riscavam o céu sobre o Bósforo, anunciando um novo dia. Talvez, um novo destino. Eu estava sentada à janela, o envelope ainda nas mãos. Dentro dele, a fotografia de Camila. Viva! A mulher que eu acreditava ter destruído meu filho, que abandonara o próprio filho nas ruas, agora reaparecia como um fantasma, sorrindo em uma imagem recente. Por um instante, pensei que fosse uma provocação de Selim. Mas havia algo diferente naquela foto. O olhar de Camila não era de ameaça, era de culpa. Quando mostrei a imagem a Memen, ele empalideceu. Isso não é possível. É, sim, meu filho. E se ela está viva,
há algo que ainda não sabemos. O medo e a raiva se misturaram no olhar dele. Eu não quero vê-la, mãe. Às vezes, ela não pergunta o que queremos. Apenas nos mostra o que precisamos enfrentar. Fiquei em silêncio, observando Yusuf brincar na varanda. Ele fazia o carrinho quebrado correr pelas tábuas de madeira, rindo baixinho. E naquele riso, senti a força que me sustentou por toda a vida. Era por aquele menino que eu enfrentaria qualquer inferno. 2 dias depois, recebi uma ligação anônima. Uma voz feminina, trêmula, disse apenas: "Encontre-me amanhã, na colina de Souca. Eu devo uma verdade a vocês." Era ela. Reconheci o timbre. O mesmo que, anos atrás, prometeu cuidar de meu filho e me devolveu apenas silêncio e dor. Meme não queria ir, mas eu insisti. As feridas não cicatrizam quando fugimos delas, disse. Só quando olhamos de frente. E assim, na manhã seguinte, subimos até a colina. O vento era frio, e o céu, de um cinza pesado. As árvores dançavam com o sopro do mar distante. No topo, uma mulher de véu claro esperava, o rosto coberto. Ela se virou devagar, e eu a reconheci. Camila. O tempo a havia transformado. Estava magra, o olhar cansado, mas ainda havia algo nobre em sua postura, como alguém que carregava uma cruz há tempo demais. Zeynep, murmurou. Eu não esperava que ela me desse essa chance. Memen deu um passo à frente, a voz firme, mas quebrada. Por que voltou? O que quer de nós? Ela baixou a cabeça. Perdão. Perdão? Ele repetiu, quase rindo, ferido. Depois de tudo o que fez? Camila olhou para mim, os olhos marejados. Eu nunca quis machucar vocês. Selim me obrigou a ir embora. Ele me chantageava, ameaçava meu filho. Eu fugi para protegê-lo. Então por que levou todo o dinheiro? Perguntei, sem conter a dor. Ela respirou fundo. Porque era a única forma de enganá-lo. Eu precisava que ele acreditasse que eu estava com ele. Usei aquele dinheiro para esconder Yusuf quando ele quis tomá-lo de mim. Olhei para Memen. Ele tremia. Está dizendo que Selim tentou levar meu filho? Sim. Ele dizia que a criança era herdeira de tudo que seu pai, Aliu, havia construído. Que usaria Yusuf para se vingar de vocês. O vento soprou forte. As palavras dela cortavam como lâminas. Por um momento, tudo fez sentido. O ódio de Selim, as ameaças, o carrinho deixado com o bilhete. Camila se aproximou de Yusuf, que agora observava tudo de longe. Meu anjo, disse, ajoelhando-se diante dele. Me perdoa por ter te deixado. Yusuf, confuso, olhou para Memen, depois para mim. E, com a inocência que só as crianças têm, respondeu. Se a vovó te perdoa, eu também perdoo. As lágrimas escorreram pelos olhos de Camila. Voltamos para casa em silêncio. Istambul parecia outra, as ruas mais leves, as sombras mais curtas. Mas dentro de mim, uma tempestade ainda rugia. À noite, enquanto todos dormiam, abri o velho baú de Aliu. Dentro, seus diários. Em um deles, encontrei uma anotação antiga. Selim mudou. Sinto que há perigo, mas Memen é ingênuo demais para perceber. Se algo acontecer, que Zeynep proteja. Ela é a força que segura esta família. Fechei o diário com as mãos trêmulas. Meu marido, mesmo morto, ainda me guiava. E então entendi. O destino havia me dado de volta não apenas meu filho, mas a verdade. No dia seguinte, fomos até a mesquita para agradecer. Camila nos acompanhou. As mulheres de Balat cochichavam. A volta dela era escândalo e milagre ao mesmo tempo. Mas eu não me importava. O imame, um homem idoso de voz suave, colocou a mão sobre meu ombro e disse: Allah prova os fortes com o fogo. Mas é no fogo que o ouro se purifica. As palavras ficaram gravadas em mim.
Quando saímos, o sol brilhava sobre o mármore das cúpulas, refletindo uma luz quase divina. Camila segurou minha mão. Eu sei que não mereço o seu perdão, mas obrigada por ouvir a minha verdade. O perdão não é um presente, Camila, respondi. É uma libertação. Ela sorriu, com os olhos marejados. Vou embora amanhã. Para longe. Só queria que vocês soubessem que estou viva e arrependida. Abracei-a, sem raiva, sem rancor, apenas com o coração cansado, mas em paz. Que Allah te guie, filha. Naquela noite, Istambul dormia em silêncio. Yusuf adormeceu no meu colo, o carrinho quebrado ao lado. Memem me olhou, emocionado. Você é mais forte do que todos nós, mãe. Sorri. Não, meu filho. Sou apenas uma mãe que nunca deixou de amar. Do lado de fora, as luzes do Bósforo tremeluziam como lamparinas, e lembrei da tradição antiga que minha mãe me ensinou. Quando um filho perde o caminho, a mãe deve acender uma luz na janela, até que ele volte. 3 anos, uma vida inteira, e agora a luz podia, enfim, ser apagada. Na manhã seguinte, acordei com o som do Eza. Fui até a janela. O sol nascia dourado sobre as águas. Yusuf corria pelo quintal, rindo. Memem preparava o café. E, no parapeito, repousava um pequeno envelope. Abri com o coração tranquilo. Dentro, uma única folha. A caligrafia de Camila. Obrigada por me deixar partir em paz. O amor, quando verdadeiro, não morre. Ele apenas espera, em silêncio, até ser perdoado. Fechei os olhos. O vento trouxe o cheiro do mar, das flores e da esperança. E pela primeira vez em muitos anos, senti que o destino, tão cruel, tão imprevisível, finalmente havia cumprido sua promessa. A dor, a perda, o arrependimento, tudo fazia parte de um mesmo caminho. E ali, entre as vozes distantes de Istambul e o brilho suave do amanhecer, eu entendi. Nenhum grito de uma mãe é em vão. Allah sempre escuta, mesmo o mais silencioso deles. E assim termina o grito silencioso de uma mãe. A verdade veio à tona, mas o destino ainda guarda segredos que podem mudar tudo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para continuar acompanhando cada emoção dos contos turcos que vai tocar seu coração.